Assim, se põe de pé, a gente vai iniciar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por até aqui, Senhor, ter nos sustentado, ter nos ajudado. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas vidas, Senhor, que aqui se encontram, Senhor, em tua casa. Pai, fica à vontade neste lugar. Faça o que lhe apraz, Senhor, neste lugar. Senhor, os filhos são seus, Senhor, a obra é tua. Então, Pai, fica à vontade, Senhor, faz o que quiser. Senhor, toma a vida, Senhor, daqueles que ainda estão chegando. Senhor, toma o caminho, Senhor, tira todo o mal, Senhor. Senhor, faz que eles cheguem, Pai, em segurança. Deus poderoso, toma a vida, Senhor, daqueles, Senhor, que não vão conseguir chegar. Senhor, seja através de trabalhos, de doenças, Senhor. Mas, Pai, esteja com cada um deles, ó Deus. Pai poderoso, fica à vontade neste lugar, ó Deus, a casa tua, os filhos são seus, ó Deus. Então faz, ó Pai, aquilo que tu quiseres, Senhor, nessa noite. Senhor, toma nossas vidas, Senhor, conduza esse culto, Senhor, que não seja eu falando, Senhor, mas o teu Espírito Santo, Senhor, através de mim. Deus poderoso, já quero te entregar, Senhor, a vida da pregadora, Senhor. Senhor, faça, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor quiser, Senhor. Senhor, tenho certeza, ó Pai, que já falou o coração da sua serva, Senhor. E, Senhor, que ela venha explanar, Senhor, somente aquilo que nós necessitamos ouvir, ó Deus. Não seja nada dela mesma, ó Deus, nada daquilo que nós queremos, ó Deus, mas tudo aquilo que o Senhor quer passar para todos nós. Senhor, fica à vontade, Senhor, faça esse culto, Senhor, conduzido
vidas. Lá em Lucas 1. Lucas 1, eu vou ler apenas o 49. Lucas 1, apenas 49, diz assim: porque me fez grandes coisas o Senhor, poderoso é o seu nome. Esse versículo vem falando sobre como é poderoso o nosso Deus. Pois poderoso é o nosso Deus, e grandes coisas Ele tem feito, Ele faz e Ele continuará fazendo em nossas vidas. Ele concedeu a mim e a você essa noite estarmos aqui, e grande misericórdia Ele tem da minha e da sua vida. E nós devemos dizer que Ele é santo, porque só Ele é digno, só Ele é santo. E essa expressão dá o sentimento de Maria, desejando a Deus toda a honra, todo o louvor, porque só Ele é digno. E essa noite, eu queria convidar os irmãos a dar esse culto a Deus como se fosse o nosso último culto de nossas vidas. O nosso pastor Coutinho sempre diz que nós estamos preparados, temos que estar preparados para a vinda dele, que pode ser agora, pode ser amanhã, pode não ser, mas nós devemos estar preparados para que seja neste momento. Então, que hoje o nosso culto seja como se fosse o último, de todo o nosso coração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, porque grandes coisas tem feito o Senhor na minha e na sua vida até o dia de hoje. Eu vou louvar mais uma vez, peço que os irmãos continuem me ajudando. Grande
paz do Senhor Jesus. O coração me transbordando de alegria que eu passei por essas portas hoje. Porque ficar um dia sem poder vir ao culto faz toda a diferença e hoje eu estou muito alegre mesmo. Eu estou passando por um período um pouquinho complicado. Depois de quase um mês, minha esposa voltou a ter uns probleminhas de saúde, mas eu louvo o Senhor, porque Ele tem me dado assim uma paz, e quanto mais a coisa fica apertada, mais a minha confiança aumenta nesse Deus, porque eu sei que Ele tem cuidado, e Ele tem um propósito para todas as coisas, só basta tão somente eu confiar, aguardar a resposta dele e que ele vai agir. Não sei o que ele vai fazer, mas ele vai agir. E essa minha tranquilidade está assim, passando para ele, como ele, agora há pouco ele falou comigo, está preocupado com certas situações na casa, e eu falei para ele, começa a se preocupar quando eu começar a ficar nervosa. Eu estou calma, fica calma, vai dar tudo certo, deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz com a primeira palavra que a nossa irmã Marcela trouxe. E eu trouxe essa palavra no meu coração. Porque Ele fez grandes coisas como poderoso e santo é o seu nome. E Ele tem feito grandes coisas no meio da sua igreja, no meio dos seus filhos. E por isso nós temos que estar alegres. O louvor que eu trouxe hoje foi contra as bênçãos. Porque mesmo em meio à luta que eu estou passando, esse vento, essa tempestade, eu só consigo ver que o Senhor tem me abençoado com cada dia. E eu gostaria de cantar de todo o meu coração, como a nossa dirigente falou, que é para a gente entregar todo esse culto, como se fosse o último culto. E por a gente achar que é o último culto, vamos contar as bênçãos hoje, porque é infinitas as bênçãos que o Senhor nos dá. Amém? Quando vos assaltou a provação, quando desfalece o vosso coração, das mercês divinas nos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar, assomá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Cantam vossas almas quase sem vigor, tem chegado o dia da aflição com dor. Recordai as bênçãos recebidas já, mas a sua graça Cristo vos dará. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar, assomá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Bênçãos tendes recebido cada dia, forças, amizade, graça, simpatia, mas ainda a bênção de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar, assomá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Aleluia! A gente não está atravessando um período difícil da nossa vida. A gente quer focar naquela situação, naquele momento, e muitas das vezes a gente esquece quantas bênçãos o Senhor já fez na nossa vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
porque grande e poderoso é o nosso Pai. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Lá em Salmos 9, apenas o primeiro, diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Se nós continuarmos lendo esse salmo, é um salmo também de lamentação, mas também de agradecimento a Deus. E é isso que eu vi uma irmã fazendo, que por mais que ela esteja passando por aflições, por mais que ela esteja passando por dias maus, mas o Senhor tem sustentado a sua filha, o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem sustentado não somente ela, mas somente todos aqueles que aqui o buscam de todo o coração e contam as suas maravilhas, porque Deus tem feito grandes maravilhas nas nossas vidas. Eu queria convidar também a minha mãe, a irmã Luzia, para estar fazendo uma oração a Deus de agradecimento por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Só em chegar até aqui já é uma grande bênção que você possa chegar até. É uma grande vitória que o Senhor nos deu. Orar não deixar sozinho, vamos orar, nós vamos pelo enfermo, pode chegar até aqui. Muitíssimo Deus, Pai amado, agradeço, Senhor Jesus, por essa noite, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por todo o benefício que fez em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nosso levantar, por nosso andar, por nosso inspirar, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que tu não deve, Senhor, de chegar na tua casa, Pai. Senhor, eu te entregar, Senhor, a cada um que conseguiu vencer, chegar até aqui. Senhor, tu conhece, Senhor, cada coração, Pai. Tu conhece
novos dons, e em tudo isso a gente vê a mão dele nos ajudando, nos amparando. A palavra vai dizer que a todos aqueles que receberam, ele deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus, sabe? Ele nos reconciliou de novo, ele deu uma coisa que é a mais importante de todas, que é a presença dele. A gente sabe que em um segundo a gente está fazendo. E eu não tenho muito dom para louvar, mas eu gostaria que a igreja me ajudasse nessa noite. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E deste não esqueço também. Não abandones meu amparo. Deus, sou um Deus que te guardo. Deus te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer andar, me apoiado para ti. Teus temores abatidos e pela terra feridos, eu prometo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para mim. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixes só, meu filho, seja onde quer cantar, me apoiado para ti. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixes só, meu filho, seja onde quer andar, me apoiado para ti. Eu tenho uma certeza que a gente nossa fé, que quando eu tinha uma batalha, esse Deus que é todo poderoso, que é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o meu Deus, que é o seu Deus, aquele que está lutando conosco nessa batalha. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Em Josué, primeiro, o 5, no finalzinho ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Moisés morreu e Josué teve que
seu coração? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje também gostaria de oferecer esse culto em ação de graça ao Senhor por mais um ano que o Senhor nos concedeu no matrimônio. Muita luta, muita peleja, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um ano de casado, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Gostaria de deixar 2 versículos no Salmo 92. O primeiro e o segundo, que diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós reconhecemos, nós sabemos que o Senhor é bom. E nós podemos dizer verdadeiramente que o Senhor tem nos ajudado. E falar para o Senhor, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Gostaria de louvar também juntamente com a igreja o louvor da nossa líder, que é o 33. Em Jesus. E só Jesus. Em Jesus. Em
espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caiu-lhe das mãos as algemas. No capítulo 21, no versículo 18 de João, Jesus diz a Pedro como seria a sua morte. 21, 18. Ele diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias bem e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e levarás para onde não queres. E por isso Pedro ele podia dormir tranquilamente na prisão, porque primeiro ele sabia que o Senhor estava com ele, e o que acontecesse com ele, seja para a morte, seja para a vida, ele sabia o que o aguardava. Segundo, porque ele lembrava da palavra do Senhor, coisa que lá atrás, na outra oportunidade que ele teve, quando o Senhor disse que ele negaria, ele disse que não seria assim, ele disse que não seria daquela forma e ele não negou. Mas o Senhor, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa história, ele já conhece aquilo que nós não sabemos, ele já sabe. E o Senhor, ele vai de novo, pega Pedro, conversa com ele, pergunta: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? E aí Pedro se rende, dizendo a Jesus: tu sabes de tudo, Senhor, porque na verdade só ele sabe de tudo, nós não sabemos de nada. E aí quando ele é preso, ele está ali numa prisão, e não é uma história fictícia, é algo real. E também nós podemos trazer isso para as nossas vidas. O que cada um de nós tem vivido pode ser uma prisão, pode ser algo difícil, uma luta, um problema. E Pedro dormia no meio dessa prisão, no meio dessa dificuldade. Ele poderia morrer ali, porque Herodes já tinha matado Tiago, mas ele dormia tranquilamente porque ele guardou aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Ele guardou a palavra do Senhor. Sejamos nós nesses últimos dias que temos vivido nessa terra, que nós possamos guardar a palavra do Senhor, guardar aquilo que ele disse a nosso respeito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Ele não faz falsas promessas, ele não é um amigo que nos apunhala pelas costas, ele não é uma pessoa que vai prometer algo que não pode cumprir, não. A sua palavra é fiel e verdadeira. Ele prometeu que voltaria para nos buscar, ele vai voltar para nos buscar. Possamos deitar e dormir, não levantar mais e ainda não acontecer, mas nós estaremos com ele na glória. Pode ser daqui a algum tempo, não sabemos, mas que possamos continuar guardando a palavra dele, que possamos continuar firmes nas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras, ainda que estejamos numa prisão. É assim que eu quero dizer, em nome de Jesus. Conjunto político de vários, cumprimenta a igreja com a paz de Jesus, né? Vamos colocar o Senhor como número B da nossa vida. E da árvore 121. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Da minha vida. Pois me salvando, me perdoando.
Graças e paz, amados. Meus amados, nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar falando com Deus de uma maneira tremenda e maravilhosa. Os nossos irmãos já oraram, já aclamaram e nós vamos continuar a aclamar. Inclusive, eu tenho aqui, eu fiz até uma relação aqui, que nós devemos estar orando. Nós devemos estar orando pelaquela família que foi apresentada pela evangelista Ciro. Um momento difícil que aquela família está passando. Eu não conheço a família, mas eu não preciso conhecer, que Deus conhece. Deus sabe de uma maneira tremenda e maravilhosa. Nós estamos orando pela nossa irmã Isabel, como já foi orado, pela nossa irmã Thelma, por toda a casa dela, a nossa irmã Márcia Leirosa, pelo seu filho Lucas. Ele está com um propósito no coração dele, e nós queremos que Deus vai agir de maneira sobrenatural. Estaremos orando, estamos orando também pela Fabiane. Foi pedido pela nossa irmã Roberta, a oração pela Fabiane, mais conhecida na família como Bibi. E nós vamos estar orando pela casa do presbítero Luiz, orando pelos seus filhos, orando que o Senhor Deus trabalhe de maneira maravilhosa. É a nossa alegria muito grande, o Josemar está conosco, mas sabemos que Deus vai agir de maneira sobrenatural na vida do diácono Josemar. Nosso irmão Neto já foi orado aqui também, mas continue orando. Continue orando também pela nossa irmã Tayane, conforme ela falou aqui ainda há pouco. Parece que a Helena está com um pouquinho de preguiça, não é verdade? Mas vamos orar que o Senhor Deus tenha agido de uma maneira tremenda. Continuemos a orar por todos os lados, por todas as famílias. Continuemos a orar por aquilo que Deus vai fazer aqui neste local. Continue a orar pelas almas que o Senhor há de salvar aqui neste local. Continue a orar pelo batismo com o Espírito Santo que Deus vai realizar aqui neste local. Continue a orar pelo renovo do Espírito Santo em vossas vidas, que Deus há de mover de uma maneira sobrenatural a sua igreja. Ore por todos os trabalhos da igreja. O nosso amado irmão, o diácono João, ele trouxe uma proposta para nós no final do culto que eu estou falando. Mas ore, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer aqui neste local. E nós iremos trabalhar, nós iremos orar, nós vamos estar agindo, porque Deus é tremendamente poderoso, assim como foi lido aqui nesta noite. Ele é poderoso. Fechamos os nossos olhos. Deus Santo, 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 Senhor glorioso, digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, ó Pai. Viemos aqui a este local, ó Pai, para prestar a Ti, somente a Ti, ó Pai, um culto, ó Deus, de louvor, de adoração, de glorificação, de declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor age de maneira sobrenatural. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor
vidas aqui nesta noite, ó Pai. Senhor da glória, renova vidas aqui nesta noite, ó Pai. Que ao derramar o teu poder aqui neste local, ó Pai, ao derramar, ó Pai, da tua unção aqui neste local, ó Deus. Oh, meu Senhor da glória, a tua palavra é fiel e verdadeira, ó Deus. Teu Filho Jesus Cristo declarou: aquele que beber da água que ele der, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Oh Senhor, esses rios de água viva, ó Pai, é o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em mim, habita na tua igreja, ó Pai, que nos move de uma maneira tremenda, Senhor, que nos faz nos colocar de pé, ó Pai, no meio dessas lutas, ó Deus. Senhor, como está alheio às lutas que a tua igreja tem passado, ó Deus. Não, Senhor, tu é o nosso escudo fiel, ó Deus. Senhor, tu é aquele, ó Pai, que nos esconde no teu pavilhão, ó Deus. Tu é aquele, ó Pai, que nos esconde no esconderijo do Altíssimo, ó Deus. E a tua sombra nós descansamos, ó Pai. Senhor, esse descansar quer dizer paz. No meio de lutas, ó Pai, nós temos uma paz inefável, ó Pai. Uma paz que ninguém entende, ó Pai. É uma paz que vem do alto, ó Pai. É uma paz que está dentro de nós, ó Pai. É a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua doce presença, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça, ó Pai. Todos esses nomes, ó Pai, que colocamos aqui diante de ti, ó Pai. Colocamos também, Senhor, a nossa irmã que está conosco, ó Pai, seu filho Luciano, ó Deus, e pedimos a ti, ó Pai, age de maneira sobrenatural, ó Pai, na casa da tua serva, ó Pai, trabalha, ó Deus, no coração do seu filho, ó Deus. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua compaixão, ó Deus, muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Está queimando aqui dentro dos nossos corações, Deus. Senhor, há um calor aqui agora dentro de nós, ó Pai. Senhor, esse calor não é natural, ó Deus. Esse calor é sobrenatural, ó Pai. É a presença do teu Espírito Santo que nos leva a te adorar, ó Pai. Que nos leva a te glorificar, ó Deus. Que nos leva a te bendizer e que nos leva a declarar que só o Senhor é Deus. Houve aí dificuldade, só o Senhor é Deus. Houve aí doença, só o Senhor é Deus. Houve aí, só o Senhor é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia a tua igreja, ó Pai, por esse mover do teu Espírito, Deus. Viemos aqui te louvar, te adorar, te agradecer, que só o Senhor é Deus. E não há outro. As
igreja, amém? Senhor, muito obrigado, Jesus, mais uma vez, Pai. Estamos aqui com a gente da tua presença, Pai, nessa noite maravilhosa, Pai. Nessa grande oportunidade que nos concede, Pai, estamos aqui. Até aqui, Senhor, temos sempre sustentado, Pai. Até aqui, Senhor, o Senhor tem sido nosso provedor, Pai. Até aqui, Senhor, o Senhor tem sido nosso ajudador dia após dia, Pai. Nós voltamos diante de Ti, Pai, essas ofertas, Pai. Aqueles que estão aqui, empregados nos teus meios, Senhor, Pai. O Senhor vem abençoar a tua igreja, o Senhor vem abençoar o teu povo, Pai. O trabalho das nossas mãos, Pai, que não falte o mantimento, Senhor, que não falte o recurso, Pai, que não falte as condições, Pai. Que a tua bênção, Senhor Deus, seja sobre o teu povo, sobre toda a tua igreja nessa noite, Pai. Pai, também nessa hora, Deus, eu entrego o teu servo em tuas mãos, Pai. O Senhor já colocou a tua palavra no coração dela, Pai. Que ela nessa noite vai ser a nossa voz do Senhor mais uma vez aqui nesse lugar. Anunciando a tua palavra, Pai, anunciando o teu evangelho, Deus, nesse lugar, Pai. E que o nosso coração nessa noite, Pai, venha ser uma terra fértil, Deus, Senhor, para receber a tua semente, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai. E que essa semente ela venha produzir, ó Pai, mudança, Deus. Que a semente de Deus venha gerar libertação, transformação, cura, Pai, e milagre, Pai, que o teu nome venha ser glorificado em tudo nessa noite, Pai. Deus, é a nossa oração que nós fazemos a Ti, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Senhor, Pai, a igreja vem, a igreja possa sentar em nome de Jesus. Nesta noite estou oferecendo essa graça ao Senhor, pelo seu querido, desde pela
e pelo homem tem meus 35 anos de idade, eu não tenho nenhum problema, meu jeito é isso, porque é cada dia um cuidado do nosso Deus sobre as nossas vidas. E eu agradeço muito ao Santo Espírito por essa oportunidade, porque é uma responsabilidade muito grande nós estarmos aqui diante da noiva de Cristo, conforme o nosso pastor nos ensina, e estar anunciando a noiva de Cristo. Deus da palavra, né? Ser mencionada para a igreja, ser direcionada à igreja, primeiro ela é direcionada a nós. E era uma outra meditação que eu tinha, mas o Espírito Santo me conduziu neste dia aqui. E eu agradeço ao Senhor, porque desde o início Ele tem falado. Logo assim, quando nós começamos o culto, a nossa dirigente, sendo conduzida pelo Espírito Santo, ela falou o seguinte, que nós venhamos oferecer este culto em ações de graças ao Senhor, como fosse a nossa última oportunidade. Já começou dessa forma. Porque talvez a gente realmente não tenha outra oportunidade. E, mediante essa palavra, depois o Senhor foi falando mais um pouquinho, e aqui trouxe um pouquinho da vida de Pedro. É um daqueles que andaram com Cristo Jesus, vivenciou os milagres, vivenciou muitas coisas tremendas que o Senhor Jesus fez. E a nossa meditação nessa noite vai ser na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Mediante a esses dias que nós estamos vivendo, mediante aos dias que a igreja está vivendo. E eu louvo o Senhor porque a palavra do Senhor ela é firme, ela é verdadeira. E diz assim, que daqui o Senhor emana a bênção. E o Senhor ele já tem emanado a bênção da palavra sobre as nossas vidas. A bênção da certeza que Ele está conosco. A bênção da certeza que o Espírito Santo é o nosso companheiro em todas as nossas trajetórias. E Deus tem falado aos nossos corações. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 1 até o verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escravos andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, assim não faça, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Aqui neste momento, Pedro ele está, conforme ele fala aqui no início, escrevendo a sua segunda carta. Pedro aqui ele já tinha um ministério avançado. Ele já não era mais aquele iniciante, aquele que tinha aquela coisa muito constante aqui. Pedro ele já tinha uma caminhada. E nós vamos lembrar também que nós tivemos um estudo sobre a palavra aqui, sobre a carta de Pedro, quando ele envia sua primeira carta para aqueles que estavam dispersos por causa da perseguição. Irmãos em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, que já haviam sofrido por causa da perseguição e estavam por várias partes, na Ásia, ali, Betínia, vocês vão lembrar sobre isso. E agora,
igreja do Senhor. Aqui ele vem dizendo o seguinte: em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O tema primário dessa carta, ela apresenta como nós vamos discernir as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E o secundário, ele fala sobre a autoridade do ensinamento apostólico e a certeza da volta de Cristo. E é aqui que nós vamos trabalhar, nesses pontos. Ele vem trazendo aqui do 1 até o 4 que nós vemos essas situações e nós vamos trabalhar acerca da vinda de Cristo. Porque aqui nós vamos nos deparar com a situação do seguinte: aqui estava havendo também falsos mestres, falsos profetas, aqueles que estavam se infiltrando dentro do povo de Deus para ensinar coisas erradas, heresias, e aí eles estavam colocando à prova, colocando à dúvida pessoas usadas pelo nosso adversário para colocar dúvida no meio do povo de Deus. Onde está a promessa da sua vida? E os dias que nós estamos vivendo não é nada diferente daquilo que os irmãos viveram e para que essa carta ela fosse escrita para combater também. Porque a palavra do Senhor em todo o tempo, ela nos apresenta irmãos que viveram dificuldades, irmãos que eles também não viveram dias fáceis nem dias tranquilos. Nos mostram irmãos que estavam ali sendo a igreja do Senhor sendo atacada ferozmente por pessoas que traziam ensinamentos errados, para que a fé da igreja acerca de Cristo e acerca da sua vida caísse no escroto. E os nossos dias estão de pé de igualdade, se assim a gente pode dizer, com aquilo que os nossos irmãos viviam. A palavra diz que nós vivemos tempos trabalhosos. A palavra diz sobre os falsos ensinamentos, e vocês têm visto aí, infinito. Insubordinação à palavra, escárnios, frieza e principalmente na igreja de hoje a incredulidade. Aí a gente volta aqui para essa carta. E quando Pedro está falando aqui, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida o seguinte: vocês foram alcançados por Cristo. A palavra de Deus agora ela está em vocês. Então vivam uma vida santa e digna do Evangelho. Ele traz lembranças à vossa mente esclarecida. Agora nós fomos limpos pela palavra de Deus. Cristo habita em nós. Precisamos permanecer na sua palavra, que é a verdade. Isso já foi dito aqui no dia de hoje. Se nós vamos voltar lá na palavra de Deus, Evangelho, aqui na carta mesmo, 1 Pedro 1,13. Vamos voltar aqui um pouquinho na meditação aqui da palavra. 1 Pedro 1, do 13 em diante, quando ele está falando para essa igreja agora na segunda carta sobre despertar com lembranças, porque eles foram alcançados. Aí diz assim na primeira carta: a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante
feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de Deus, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então é isso que Pedro está trazendo aqui, a lembrança desses nossos irmãos com a mente esclarecida sobre exatamente agora essa vida que eles têm em Cristo Jesus, e agora trazendo para os nossos dias. O Espírito Santo está neste lugar trazendo à nossa mente a lembrança que Cristo nos resgatou para a viva esperança em Cristo Jesus, sabendo que nós estamos aqui em um tempo de peregrinação, como o Senhor já falou hoje. Nós não vamos ficar aqui, nós estamos em direção à terra prometida. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. E nós não podemos nos apegar com absolutamente nada daqui. A nossa mente agora é esclarecida. Aí o 2 ele diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. Se a gente não pegar lá desde Gênesis, já está sendo anunciado o fim. É desde o início. O Senhor tem falado através dos seus profetas. Aí agora ele fala através de Cristo Jesus, porque ele diz aqui, pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador. Jesus ensina que ele vai voltar. Ele mesmo falou, não foi muito que declarou. E aí ele vai e ensina os apóstolos, e os apóstolos ensinam a igreja. E é exatamente desse ensinamento que nós, igreja do Senhor, não podemos nos mover. Assim como Paulo, ele fala lá nos Gálatas, nós tivemos até esse estudo também sobre isso na terça-feira, porque de uma forma muito rápida aquela igreja, ela começa a se distanciar da palavra. E os dias que nós estamos vivendo, nós temos que ter um cuidado para não se distanciar dessa verdade, a palavra do Senhor. Por aquilo que foi falado pelos profetas desde a antiguidade, aí a palavra se cumpre em Cristo Jesus, aquele que nós lemos aqui no início, Maria louva, porque ela está sendo ali agraciada. O Salvador, ele vai ser gerado por esta jovem. E ele nasceu sim, ele veio, ele fez, cumpriu todo o ministério, ensinou, morreu na cruz, ele ressuscitou, foi assunto ao céu e falou: voltarei outra vez. E é exatamente isso que ele está falando, Pedro. Não seja para se afastar, não vá para longe disso aqui, permaneça, se recorde da palavra que anteriormente já foi dita. Porque, meus amados, hoje está sendo muito fácil a gente se distanciar da palavra de Deus. Conforme uma palavra que o nosso irmão Anderson trouxe aqui, se nós não tivermos alicerçado em Cristo a rocha, nós não ficamos de pé. Não tem como. E Pedro, ele está dando esse ensinamento para essa igreja, ensinamento a esse povo, e o Espírito Santo hoje nos trazendo também o esclarecimento, a luz da nossa mente sobre a palavra do Senhor, sobre a vida do Senhor. Porque aqui nós estamos vendo pessoas esclarecendo, dizendo: onde está a promessa da sua vida? E hoje, dentro das igrejas, é a mesma coisa. Nós estamos ouvindo falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que estão, infelizmente, deturpando esse evangelho, e diz, conforme aqui nós vamos ver mais um pouquinho no 13 e 4, tudo está a mesma coisa e nada vai mudar. E a esperança de quantos, meus irmãos, quantos estão caindo? Quantos não estão sendo alicerçados, porque estão dando ouvidos a essas coisas, a esses ensinamentos, e não estão ficando aqui, conforme Pedro falou, no ensinamento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é a verdade inegociável. O que Deus falou na antiguidade é e sempre será. Porque o Senhor Jesus falou, deixou claro: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mais um pouquinho, Pedro fala aqui, tendo em conta
já estava vivendo os últimos dias. Aí nós vamos lembrar aqui mesmo na palavra do Senhor o seguinte: Deus não está preso a tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ele deixa claro sobre isso. E aí, muitos estão vindo, muitos estão escarnecendo, muitos dizem: aonde está o Cristo da promessa? E o que é mais importante para a igreja nesses últimos dias? Guardar a promessa. Porque o fiel é aquele que é prometido. Eles dizem assim: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os nossos dias, eles são marcados pela realidade da incredulidade, pelos falsos ensinos. Tem arrebatado a fé de muitos, o engano está ganhando espaço cada vez mais. Lugares como os que são realmente pregados a palavra de Deus, lugares que realmente têm compromisso com Deus, você vê pouquíssimas pessoas. Mas aí nós vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Olha, não se esqueçam o seguinte, vamos voltar lá no Gênesis. Quanto tempo foi anunciado de novo? Quanto tempo? E ninguém acreditava. Quanto tempo foi anunciado que haveria juízo sobre Sodoma e Gomorra? Você acreditava também. Os dias que nós estamos vivendo aqui na terra, os últimos dias, como igreja do Senhor, a igreja tem anunciado. A igreja tem compromisso de fazer o ID, de anunciar, porque o dia do Senhor, ele vem. Aqui está claro, o dia do Senhor vem. Ainda que não acreditem, ainda que haja escarnecedores, como nos dias de Pedro, como nos dias que a igreja do primeiro século estava vivendo, assim também. Mas nós não podemos deixar de anunciar: Cristo vem. A vinda do Senhor é certa. Aqui a promessa do Senhor, eles não acreditavam, eles faziam o seguinte: olha, os profetas já falaram, nem estão mais aqui. Aí depois eles também faziam o seguinte: não, os primeiros cristãos também, eles falaram, anunciavam como Estevão foi lá, apedrejado, morreu. Nem está mais aqui aquele que falou. Se esquecendo que Deus, ele tem domínio e controle de todas as coisas. Deus, ele intervém desde o início até o fim. As coisas que Deus estabeleceu, Deus cumpre e cumprirá. Assim como ele falou desde o início, vai ser até o fim. Então, nós não podemos viver os nossos dias como se nada fosse acontecer. Nós precisamos viver os nossos dias alicerçados na palavra. Eles acreditavam no seguinte, como hoje muitos acreditam e também é pregado: o ciclo de vida vai continuar. Vai vir gente, vai nascer, vai morrer e vai continuar tudo assim. Mas só que diz a palavra: Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus, ele cumpre as suas promessas. E o Senhor há de se manifestar para julgar vivos e mortos. O dia do Senhor virá.
levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então é um cuidado que Jesus está nos chamando a atenção para nós não sermos pegos de surpresa. E conforme uma palavra que a nossa irmã Tayane falou, e eu vou repetir nessa noite, meus irmãos, isso aqui não é ficção, isso aqui não é uma história, isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu lembro, há um tempo, quando também eu era criança, que nós éramos também levados ali à igreja, nós vivíamos em uma atmosfera tão maravilhosa, era uma coisa assim tão gloriosa, como Cristo realmente fosse ver aquele momento. E quando se falava da vida de Cristo, era assim, ele estava assim, os pulos de 2 metros de altura. Hoje é indiferente. Hoje é indiferente em muitos lugares. É indiferente, é como isso aqui fosse uma ficção científica. Algo assim que fosse uma história inventada. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Ele fala: sede vigilantes. Fiquem atentos. Aqueles eles não acreditavam. Eles falavam: onde está a promessa? E os dias que nós estamos vivendo assim. E aí Jesus chama a atenção: cuidado para não serem pegos de surpresa, não a igreja do Senhor. Porque essa palavra ele não está falando aqui para leigos, não. É para a igreja. Aguardar a promessa, alicerçados na retidão, esperança e buscando desenvolver a vida cristã. Aqui também, em 2 Pedro 3, no mesmo lugar que nós estamos caminhando, na mesma carta que nós estamos caminhando, 2 Pedro 3, 14 e 18, diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso irmão amado, irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, desqueirais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então aqui Pedro ele está fechando essa carta, instruindo aquele povo a esperar no Senhor e viver uma vida reta, uma vida de esperança e desenvolver em Cristo Jesus. Ele está mostrando aqui para aquela igreja, está mostrando aqui para nós também. Nós não sermos levados por palavras, por ensinamentos, por doutrinas inúteis, que não nos levará a nada. Só nos levará a querer as coisas dessa terra e ficar com o nosso coração preso aqui. E aí nós sermos daqueles que também desacreditam e falam assim: onde está a promessa da sua vida? Para fechar, aqui a palavra do Senhor nos responde: onde está a promessa da sua vida? Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8. É a resposta para todos aqueles que de repente não estão mais crendo, aqueles que por algum motivo estão achando: não vai ser mais assim não. Apocalipse capítulo 1,
no verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando os transpassaram todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele. Certamente amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Anda mais um pouquinho aí na mesma esteira, capítulo 3, verso 10 e 11. Se porventura, assim como algum momento das nossas vidas acontece, de nós estarmos meio assim, a gente fazer também essa pergunta: onde está a promessa da sua vida? O Senhor Jesus nos responde. Apocalipse capítulo 3, no verso 10. Ele diz assim para a igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para fechar nessa noite, caminha lá no 22, a palavra da revelação. No 22, 7. Vai mais um pouquinho, porque a palavra do Senhor nos responde: onde está a promessa da sua vida? 22, 7, ele diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No 20 ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então aqui está respondida aquela pergunta que aqueles inconstantes, aqueles que não criam, eles fizeram. E também está respondendo para nós: se porventura, por algum momento da nossa estrada, por algum momento da nossa peregrinação, por causa das coisas que nos sucedem, de repente a promessa ela ficou apagada. Mas hoje o Espírito Santo está resplandecendo a promessa sobre as nossas vidas, porque ele virá. Assim como aquela igreja, como aqueles irmãos que padeceram, eles foram fiéis, eles não foram arrebatados, não foram arrancados da promessa por aqueles ensinos errôneos. Que nós também venhamos permanecer na palavra de Deus, que é a verdade inegociável. E a nossa resposta está aqui nesta noite, conforme o Senhor já tem falado: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então não importa aquilo que nós venhamos passar, ou estejamos passando, ou que nós ainda vamos enfrentar, mas guarda a palavra da promessa. Eu sei que os cuidados da vida muitas das vezes tentam nos suprimir, mas haverá um dia breve que o Senhor, ele vai nos chamar, nós vamos estar face a face dele. Ele não vai perguntar onde eu trabalhei, qual é a minha identidade, qual é o meu CPF. Não é isso. Ele vai querer saber o que eu fiz com o filho de Jesus. Venhamos pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, responder essa promessa, apesar de todas as coisas, que eu continue firme e constante, sempre abundante na tua obra, Pai. Para que essa caminhada, para que esse trajeto, assim como os irmãos que Pedro escreveu para eles, não seja em vão, no Senhor. E eu agradeço nessa noite a oportunidade na nome de Jesus.
agradecer a oportunidade, chamar o nosso pastor pela finalização desse culto. Peço que a igreja continue orando pela juventude, pela minha casa, pelo meu esposo. Precisa falar mais nada, né, meus irmãos? Essa é a certeza que o crente tem que ter dentro dele. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Não se esqueça nunca disso. Nós, conforme está no livro de Provérbios, podemos fazer os nossos planos, podemos projetar o nosso futuro, mas não podemos esquecer de uma coisa: Jesus está voltando. E Ele pode voltar ainda essa noite. Possa ser que nós não terminemos esse culto. Por isso que nós sempre chamamos a atenção. Estamos num processo que Deus está trabalhando conosco, num processo de aperfeiçoamento. Está escrito lá em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra vos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, temos que estar todo momento ligados. Às vezes, somos levados, conforme foi colocado aqui, pelos cuidados do dia a dia. Focamos demais no problema e esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Focamos demais em tudo aquilo que está ao nosso redor, esquecemos que Jesus está voltando. E isso nós não podemos esquecer, de maneira nenhuma. Assim como às vezes acontece de você projetar o seu dia de amanhã e for totalmente contrário àquilo que você projetou. Pode acontecer também de você projetar o dia de amanhã e o dia de amanhã não existir para nós. Jesus voltou. Ou Ele voltou, ou nós partimos para encontrar com Ele. Ou de uma forma ou de outra, nós temos que estar preparados. E como nós nos preparamos? Debaixo da graça dEle, debaixo da bondade, debaixo da misericórdia dEle. Pois sabemos que a qualquer instante Jesus vai voltar. Vamos colocar de pé. Meus amados, o nosso amado irmão, Diácono João, está trabalhando em algo que a gente sempre está falando a respeito. E ele conseguiu um contato. E ele já até fez esse contato. E nós vamos ver, depois eu vou estar vendo com ele, com calma, aquela coisa toda. Nós estaremos fazendo aqui, julho, né? Agosto, né? Em agosto, nós temos, possivelmente, nós vamos fazer um contato, uma ação social, um conselho tutelar itinerante. O que é isso? Ele realiza serviços de isenção de registro civil, óbito, casamento, encaminhamento para cadastro único, Bolsa Família e essas coisas todas. Nós vamos estar vendo com calma. Primeiro, uma pessoa vai vir aqui para ver o local, não é isso? Vai vir aqui para ver o local. Será um treino, ficará 3 dias aqui. Eu não sei se teremos espaço, porque aquela parte ali é do mercado. Nós não podemos chegar ali no estacionamento do mercado e colocar um treino, de maneira nenhuma. Então a pessoa vai vir aqui primeiro e vai analisar. Resumindo, nós estamos trabalhando. Eu estou igual o Gedeão, meus irmãos. Trabalhando. Se tem 30 mil, mas só 300 que vai, com esses 300 nós vamos trabalhar. Se nós temos aqui um quantitativo, somente 1% desse quantitativo que vai trabalhar, eu confio que Deus vai fazer. E nós vamos estar trabalhando para a glória e para a honra do nosso Deus. Estamos trabalhando, estamos nos movimentando para que o Senhor Deus realize a sua obra perfeita e poderosa aqui neste local. Então, continue orando por toda a igreja, continue orando por esses nomes que eu coloquei diante de vocês. Olhe também pelo Anderson. O Anderson, ele está com um resfriado aqui e ali, mas carece também das nossas orações. Olhe pelo Anderson, continue orando por toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Evangelista Valdemir, vem aqui, está orando e está impetrando a bênção apostólica, abençoando esse povo. Amém? Meus irmãos, assim como
Temos que estar ligado que Jesus está voltando. Quando nós viemos para o culto louvar e glorificar o nome do Senhor, nós devemos também estar atentos. Atento como? Nós vimos aqui prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gosto de culto assim. Culto movimentado. Você chamou a pessoa já está se for dar a oportunidade, vou louvar, vou adorar, vou orar, entendeu? Vou glorificar o nome do Senhor Deus. Eu gosto assim, o dirigente está ali ligado, e não está, e não está, e não ver, e não ser, porque é um culto para glorificar e adorar o nome do. Então você fica atento também. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai amado, nessa noite estamos aqui, Senhor, para te adorar e louvar o teu santo nome. E exaltar o Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Essa é a tua igreja, meu Pai, que tu compraste pelo teu sangue, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. E leva eles debaixo do teu poder de mão, cada um para os seus lares, Senhor. E abençoa a família de cada um, Senhor. Nós te entregamos também, Senhor, os pedidos de oração, colocando nas tuas mãos, Senhor, que tu faz segundo a tua vontade, Senhor. Entra com providência, Senhor, na vida, Senhor, daqueles necessitados. Senhor, agora nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em tua vida, em nossa vida. É por isso que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todo que guarda a volta do Senhor Jesus. Diz comigo. Amém. Até aqui. Se Deus é por nós.